Mas confesso que o pavor tomou conta do meu corpo. Me sentia cada vez mais apavorada com a chegada sorrateira do inimigo. E esse conto se chama A Arca de Noé Remasterizada. Noé estava terminando a arca quando eu cheguei. Animado, me mostrou sua obra, explicando onde ficava o quê. Eu, como fiscal, fiquei muito atenta e comecei a inspeção. Noé, quantos banheiros tem a arca? Já demonstrando a minha preocupação. 2 banheiros. Um na popa e o outro na proa, disse o ancião orgulhoso. Noé, meu bom, 2 banheiros não vai rolar, né? Você precisará de no mínimo 10. E quantos refeitórios você tem? Refeitório? Eu acho. Noé, você vai enfiar um zoológico nesse barco e acha que um refeitório dará conta? E o povo, para tratar esses animais, vão comer aonde? Repense. Vamos conversar sobre os animais. Koalas, pandas, cachorros, gatos e seus similares. Noé, animado para falar de seus projetos, diz que vai reunir os animais da terra e salvá-los do dilúvio. Noé, eu pergunto, como você vai selecionar os animais? Sim, eu tinha quintas intenções. Deus há de selecionar e prover. Noé, vamos aos insetos. Quais você pretende levar? Todos que Deus mandar, ué. Noé, vamos pensar junto. Temos insetos demais. Para que servem formigas? As formigas são polinizadoras, ajudam na decomposição de animais, carregam sementes para o formigueiro, permitindo a germinação de plantas. As formigas ficam. Mas os marimbondos a gente pode eliminar, né? Os marimbondos são inimigos dos insetos que atacam a lavoura. Eles comem insetos e aranhas, inclusive comem escorpiões. Ok, risque eles. Risque eles todos. Esses não vão. Pode cortar as aranhas também. Elas controlam a população de insetos. Se os insetos não vão, a gente não precisa da aranha. Meu Deus, vamos tirar as venenosas e agressivas. E os mosquitos? São importantes polinizadores e são alimentos para peixes e sapos. Eles podem comer outra coisa. E a gente leva mais borboletas. Mosquitos, não. Morcegos também tem que ficar de fora. Os morcegos são predadores de peste da lavoura. Interrompi. Para que nós vamos levar peste, então? Você gosta de borboleta? Perguntou Noé. Claro que quem não gosta? Antes de serem polinizadoras, são vorazes lagartas. Está tudo encadeado, todos têm função. Eu até entendo, mas vamos ter que suprimir alguns, senão teremos uma superpopulação. Vamos aproveitar para tirar alguns que ninguém merece. Ratos, cobras, gambá. Há compartimentos para todos. Não haverá problemas. E eu estou pensando, problema? É ruim que não vai ter. Os problemas surgirão quando desembarcarem. Tenho esperança de que Deus não me mande levar casais humanos. Não é esperto, né? Você vai ter que levar uma turma. Como vai alimentar esses animais? Limpar os espaços? Bom, eu farei o que Deus mandar. Eu preciso ver os documentos da arca, que te permitem navegar e a capacidade máxima. Enquanto conversávamos, reparei que os animais entravam vagarosamente na arca. Se acomodavam presas e predadores, um ao lado do outro, sem separações. Era realmente impressionante. Mas eu estava ali com uma missão. Se sobreviveria à inundação, eu não sabia. Talvez não, mas a minha missão era arriscada, delicada, mas que garantiria a paz das futuras gerações. Enquanto conversava com Noé, acompanhava a entrada dos animais muito atenta. Noé ia explicando a importância deles e a consequência da supressão de cada um. Atenta a tudo, fitei um inimigo ao longe. Esses eu não ia sequer discutir, mas confesso que o pavor tomou conta do meu corpo. Me sentia cada vez mais apavorada com a chegada sorrateira do inimigo. Avisei a um parceiro, afinal nós éramos uma equipe, da chegada deles. Teria que ser uma ação conjunta, bem orquestrada, diante desse monstro. Noé estava entretido, me explicando as razões de cada animal. Meu companheiro avisou ao terceiro oficial que em minutos deveríamos pôr o plano em prática. Levei Noé para dentro da embarcação para que ele explicasse sobre o alojamento. O casal chegou ao alvo. Fui avisada por meu parceiro. E aí acionei a minha bolsa, que na verdade era o controle de um poderoso lança-chamas. Imediatamente após o acionamento da primeira arma, o lança-chamas, a segunda foi posta em prática. Tratava-se de uma bomba de alto poder destrutivo, mas bastante pontual, guiada pelo calor remetido pelo corpo do animal. E o último e definitivo passo, uma placa de 1 tonelada foi jogada sobre o que deveria ser os restos mortais do casal. Já de volta ao convés, motivado inclusive pelo barulho, Noé e eu assistimos aterrorizados, por motivos diferentes, um casal de baratas, semi-esmigalhados, sem antenas, sem 3 conjuntos de pata, meia asa aberta andando na direção da arca. Quem nunca passou por isso? Quem nunca deu uma chinelada no barata? Eu nunca dei. Mas ver aquele ser semi-esmigalhado chegando perto, Jesus. Eu estava preparada. Mesmo apavorada diante dos monstros semi-indestrutíveis, usaria a arma final. Uma bomba química foi disparada. Um pó foi jogado no ar e, em contato com as baratas, se transformaram numa gosma que enclausurou o animal lá dentro. Um quarto parceiro entrou em cena. Com uma escavadeira, ele cavou um buraco ali, de 15 metros, colocou os corpos lá dentro, jogou ácido sobre eles. Se o casal conseguisse escapar, haveria 10 agentes posicionados com lança-chamas e bombas, e se depois de tudo isso nada funcionasse, uma equipe seria avisada e chegaria com a mais corajosa agente, com a arma mais letal, que era uma mulher forte, nordestina,
destemida como uma havaiana. Essas eles não sobreviveriam. Noé olhou tudo com surpresa. Informei a ele que este animal era inegociável. Podemos agora continuar com os outros. Vamos falar sobre os ratos. E assim termina a história.